Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos conhecer a estrutura dos polímeros sintéticos diênicos. E por que estudar esse tipo de polímero? Porque esses polímeros formam uma borracha especial que nós chamamos de borracha sintética. Todos esses polímeros têm propriedades elásticas que lembram as propriedades da borracha natural. Só que a borracha natural é produzida a partir do látex, que é produzido por algumas espécies de árvores. E os polímeros sintéticos diênicos são polímeros produzidos em laboratório. Lembrando, pessoal, que os polímeros sintéticos vieram justamente para substituir algumas matérias-primas naturais, principalmente para suprir a demanda de produção de alguns produtos, como no caso a borracha. E por que esses polímeros são denominados polímeros sintéticos diênicos? Por causa dos monômeros que formam esses polímeros. Os monômeros têm uma estrutura de dieno conjugado. Então vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma molécula que é o CH2, C, CH3, CH, CH2. Olha só, vocês estão vendo aqui a presença de duas ligações duplas, o que caracteriza a estrutura de um dieno conjugado. Vocês podem ver que essas ligações duplas estão alternadas. Se nós unirmos várias dessas moléculas, claro que essa união vai acontecer sob condições de pressão e temperatura ideais e também na presença de catalisadores, como nós já vimos para tantas outras reações aqui. Então, ao se unir várias dessas moléculas, nós vamos formar uma molécula maior, uma macromolécula, nós vamos formar um polímero. E como nós vamos representar esse polímero? Nós vamos abrir um parênteses e vamos repetir aquela estrutura ali, CH2, só que com um detalhe, onde tem ligação dupla, agora nós vamos colocar uma ligação simples e vamos colocar uma ligação aqui nas duas pontinhas. Olha só como vai ficar a estrutura desse polímero. Vamos colocar aqui uma outra ligação na pontinha. E isso aqui vai repetir várias vezes, ou seja, vai repetir N vezes, sendo que esse N é igual a esse N aqui, né? Porque ele representa o número de moléculas que farão parte aí da estrutura do polímero. E aí vocês me perguntam, mas professora, você disse que as ligações duplas vão se desfazer, mas acabou colocando uma ligação dupla aqui no centro da molécula. Por que essa ligação dupla surgiu aqui? Vamos lá. Primeiro eu vou desmanchá-la e nós vamos pensar aqui um pouquinho por que eu coloquei aquela ligação dupla ali, tá? Entre os dois primeiros carbonos existia uma ligação dupla, ela está aqui, ligação 1. Essa ligação foi desfeita e esse primeiro carbono aqui ficou com uma ligação livre. Para quê? Para se unir a uma outra molécula, a um outro monômero. Então aqui ficou uma ligação simples. Quantas ligações este segundo carbono aqui está estabelecendo agora? Uma, duas. Ele já estabelece uma ligação química aqui com o terceiro átomo de carbono da cadeia principal. E como a ligação dupla com o carbono número 1 foi desfeita, ele ficou com um elétron livre. O terceiro átomo de carbono da cadeia carbônica principal também fazia uma ligação dupla. Como essa ligação dupla foi desfeita, ele também ficou com um elétron livre. Então, haverá a formação de uma nova ligação entre os carbonos de número 2 e 3, por isso que essa dupla surgiu aqui, ok? Essa primeira molécula é a molécula do isopreno e o polímero formado será chamado de poliisopreno. Vamos ver um outro exemplo para vocês verem que essa historinha da ligação dupla se repete.
Aqui eu estou desenhando a estrutura da molécula de cloropreno. Olha que interessante. Olha para a estrutura do isopreno, essa cadeia carbônica principal, e olhem para a estrutura do cloropreno. Vocês podem ver que essa estrutura é idêntica, ou seja, o cloropreno também é um dieno conjugado. Se nós unirmos então as moléculas de cloropreno, unindo aqui N moléculas, nós vamos formar então o polímero, que será representado pela seguinte fórmula: CH2, aqui nós já retiramos a ligação dupla. A ligação dupla passa para o centro da molécula e nós finalizamos aqui com o CH2 e fechamos o parênteses. Essa estrutura vai se repetir N vezes na molécula do polímero, que recebe o nome de policloropreno ou apenas de neopreno. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer a estrutura química da borracha sintética. Na próxima aula vamos falar sobre os copolímeros. Não percam e até lá!